O amálgama não é um monstro, é uma coleção. Você não será morto, será adicionado. Seus olhos vão olhar no próximo rosto dele. O celular de Renata morreu às 23h47 na Estrada Federal BR-369. Ela não entrou em pânico, não imediatamente. Ainda tinha meio tanque de gasolina. Os faróis funcionavam e o GPS havia marcado o vilarejo de Valadão a apenas 11 quilômetros. 11 quilômetros não eram nada. Mas então começou a chuva. Não a chuva comum de verão, aquela que bate no telhado e passa. Esta tinha peso, tinha intenção. Caía como se a atmosfera toda tivesse decidido afundar naquele trecho específico de asfalto, naquela noite específica, sobre aquele carro específico. Os limpadores mal davam conta. A estrada desapareceu por segundos inteiros entre uma varredura e outra. Renata reduziu para 40 km por hora. Depois para 30. A placa surgiu do nada, branca, enferrujada nas bordas, letras pretas desbotadas. Valadão, 2 quilômetros. Pousada Família Orquim. Abaixo do nome da pousada, alguém havia escrito à mão em tinta vermelha que o tempo tentara apagar sem sucesso. Não entre se você se ver 2 vezes. Renata passou pela placa sem parar. A frase só a incomodou depois, quando já estava estacionada na frente de um sobrado de madeira escura, com uma varanda iluminada por uma lâmpada nua que balançava no vento. O tipo de lugar que aparece em filmes ruins e que na vida real a gente entra mesmo assim, porque a chuva está lavando o asfalto e a opção alternativa é passar a noite no carro. A campainha não funcionou. Ela bateu 3 vezes. A porta abriu num chiado artrítico. O homem que a recebeu tinha uns 60 anos, calvo, com um sorriso largo demais para aquela hora, 2 dentes de ouro reluzindo entre os lábios. Usava o avental de cozinha manchado, que provavelmente já foi branco. Seus olhos eram castanhos, comuns, humanos. "Que sorte a sua!" ele disse, e a voz saiu um meio tom mais grave do que o corpo parecia capaz de produzir. "Temos um quarto, o último. Só uma noite. A chuva passa até de manhã." "A chuva sempre passa", ele concordou, e havia algo nessa concordância que soou como uma divergência disfarçada. O homem se chamava Serafim Orquim. A esposa, Dulce, apareceu da cozinha trazendo um chá que ninguém havia pedido. Camomila com algo mais, um cheiro herbáceo que Renata não soube nomear. Dulce tinha olhos azuis claros, quase cinza, e não sorriu nenhuma vez, apenas observou. Seus dedos, Renata notou, ficavam dobrando e desdobrando a barra do avental em movimentos cadenciados, como se contassem algo. O quarto ficava no 2º andar. Paredes de madeira, uma cama com colcha bordada à mão, uma janela com vista para o quintal de trás. Renata trancou a porta, colocou o celular no carregador portátil que trazia na bolsa e deitou vestida. Não era o tipo de lugar onde se despia para dormir. O sono levou 40 minutos para chegar. Ela contou os barulhos da casa, o rangido do assoalho quando o vento balançava a estrutura, o gotejo do telhado, o ocasional murmúrio abafado vindo de algum cômodo abaixo. Vozes. 2, talvez 3, baixas demais para distinguir palavras. Quando finalmente dormiu, sonhou com um espelho. No sonho, ela se aproximava do espelho, um espelho de moldura antiga, como os que ficam em antiquários, e o seu reflexo não estava sozinho. Havia um rosto atrás do dela, não atrás no sentido de estar no fundo do quarto, atrás no sentido de estar colado na nuca dela, olhando pelo tecido da cabeça, os olhos emergindo da base do seu crânio como botões pressionados de dentro. Ela acordou com o cheiro. Podre. Doce. Como fruta esquecida no calor, mas com um substrato de baixo, algo animal, úmido, profundo. O cheiro entrava pela fresta inferior da janela junto com o ar frio da madrugada. O celular marcava 3h14, tinha 12% de bateria. Ela foi até a janela. O quintal era pequeno, cercado por uma grade de ferro enferrujada. No centro, havia o que parecia ser um jardim abandonado, canteiros tomados pelo mato,
Uma fonte seca coberta de musgo, mas no canto esquerdo, quase tocando a grade, havia algo que não deveria estar ali. Uma figura, alta, imóvel, de costas para a janela, com a cabeça inclinada para a esquerda num ângulo que nenhum pescoço humano deveria aceitar sem estalar. Vestida, se é que se podia chamar aquilo de roupa, com camadas de tecido escuro que pingavam água da chuva. Renata ficou olhando por 3 segundos completos, antes de perceber o detalhe que fez o seu estômago afundar até o joelho. A figura tinha 2 pares de ombros. Não 2 ombros, 2 pares. 4 protuberâncias saindo do tronco, como se 2 corpos tivessem sido fundidos pelas costas, os braços de ambos pendendo em ângulos diferentes. E onde deveria haver uma cabeça única, havia uma massa irregular, maior do que cabeça humana alguma deveria ser, como argila apertada por mãos descuidadas. A figura virou. Devagar. Com a paciência de quem não tem pressa porque sabe exatamente como a história termina. Renata recuou da janela antes de ver o rosto. Ou o que quer que estivesse no lugar do rosto. Ela foi até a porta do quarto às 13h20. O corredor estava escuro exceto por uma pequena luz no final das escadas, uma vela numa tigela de barro, que cintilava com a respiração da casa. Renata desceu os degraus com o celular na mão, a lanterna acesa, o polegar sobre o botão de gravar vídeo. Não porque fosse postar em algum lugar, mas porque a câmera tornava a situação mais gerenciável de alguma forma, mais documentável, menos visceral. Serafim estava acordado, sentado à mesa da cozinha, de costas para ela, com uma xícara de café que claramente não estava bebendo. A fumaça havia parado há muito tempo. As mãos espalmadas sobre a madeira da mesa, dedos abertos, como quem se prepara para se levantar em pânico ou rezar. "Você viu", ele disse, sem virar, sem surpresa. Não era pergunta. "O que é aquilo?" A voz de Renata saiu menor do que ela pretendia. Serafim virou devagar. Seus olhos castanhos estavam injetados de vermelho. Não de choro, ela percebeu, mas de exaustão acumulada por meses, talvez anos. "Sente", ele disse. Ela sentou do outro lado da mesa. Manteve distância suficiente para alcançar a porta em 3 passos. "Chamamos de amálgama", Serafim começou, e a palavra caiu pesada como objeto sólido. Mas não é um nome que ele mesmo escolheu. É o que parece ser, um amálgama, uma junção. Como... Você já viu quando derrete 2 velas juntas e o resultado não é nenhuma nem outra? O que ele quer? Não quer. Coleta. O silêncio durou o tempo suficiente para a chuva recomeçar lá fora. "Dulce", Serafim disse, com a voz mudando de textura, ficando mais fina no meio das consoantes. Era diferente há 2 anos. Diferente de um jeito que a gente percebe, mas não sabe nomear. Sabe quando alguém muda e você fica tentando identificar o quê? A expressão não é mais a mesma, o jeito de sentar, os olhos ficam 1 milímetro mais para dentro, como se a pessoa que estava ali tivesse recuado um passo e outra coisa estivesse usando o mesmo rosto de frente. Renata pensou nos olhos cinza de Dulce, na forma como ela não havia sorrido, na forma como os dedos dobravam o avental em ritmo preciso, quase mecânico. "Ele não mata", Serafim continuou, as mãos fechando-se sobre a mesa. "Isso é o pior. Se matasse, a gente entendia. A gente fugia, chamava a polícia, escolhia. Mas ele não mata. Ele acrescenta. A pessoa continua lá. Só que tem mais coisa lá dentro também. Como um livro que alguém rabiscou. O texto original ainda existe, mas você não consegue ler sem ler as rabiscações junto. Quantas pessoas?" Serafim olhou para as próprias mãos. "No vilarejo? 17, talvez. Talvez mais. A gente não sabe ao certo porque os que foram adicionados continuam vivendo aqui. Continuam sendo eles.
só que não completamente. Por que você não foi embora? A pergunta saiu antes que ela pudesse avaliar se era sensata. Serafim não pareceu ofendido, pareceu apenas exausto de uma maneira específica. A exaustão de alguém que já respondeu essa pergunta para si mesmo 1000 vezes sem encontrar resposta satisfatória. Dulce, ele disse apenas. E Renata entendeu. Entendeu da forma que a gente entende coisas que preferia não entender. Completamente, de uma vez, sem espaço para mal-entendido. Ele ficou porque a mulher ainda estava lá, parcialmente, e parcialmente era suficiente para mantê-lo preso melhor do que qualquer corrente. Como ele acrescenta? Contato, mas não o tipo que você está pensando. Não precisa de toque físico, precisa de reconhecimento. Você precisa olhar para ele, para o rosto dele, e ele precisa olhar de volta, como um espelhamento. Como quando duas chamas ficam próximas demais e a menor começa a alimentar a maior sem perceber. Renata pensou na janela, na figura que havia virado no quintal. Ela não havia visto o rosto, havia recuado antes. Por um segundo aquilo pareceu ser a melhor decisão que ela havia tomado na vida inteira. Você precisa ir, Serafim disse. E havia algo estranho no tom, não urgência exatamente, mas algo mais fundo, mais denso, como um aviso que já foi dado tarde demais. De manhã, cedo, antes de Dulce acordar. Por que antes de Dulce? Serafim abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Porque quando Dulce olha para você de manhã, ela não é só Dulce que está olhando. Renata não voltou para o quarto. Ficou na cozinha até às 5 horas da manhã, com Serafim adormecido na cadeira ao lado. A respiração lenta e irregular de homem que não dorme de verdade há muito tempo. Ela ficou acordada ouvindo a casa e montando na cabeça o mapa de tudo que precisava fazer. Pegar a bolsa no quarto, descer sem fazer barulho, alcançar o carro, sair de Valadão pela mesma estrada que havia entrado. Simples, direto, executável. Às 5h03, ela subiu as escadas. O corredor estava escuro, mas desta vez a vela havia apagado. A única luz era a tênue claridade azulada que começava a vazar pelo janelão do banheiro no fundo do corredor. O céu do pré-amanhecer. Aquela cor específica que não é ainda dia, mas já não é mais noite, que não pertence a nenhum dos dois mundos. A porta do quarto estava aberta. Ela havia trancado. Renata parou no corredor. Respirou uma vez, duas. O cheiro estava de volta. Mais fraco que antes, mais inconfundível. Aquela doçura apodrecida, aquele substrato animal úmido. Como se algo tivesse estado no quarto por tempo suficiente para deixar marcas olfativas. Ela entrou. A bolsa estava na cadeira onde havia deixado. O carregador ainda na tomada. Tudo igual, exceto o espelho. O quarto tinha um espelho oval na parede acima da cômoda. Ela havia notado ao entrar na noite anterior, sem prestar atenção específica. Era velho, com aquelas manchas escuras nas bordas que os espelhos antigos desenvolvem quando a prata começa a oxidar. O tipo de espelho que reflete um meio segundo mais devagar do que deveria. No espelho, havia marcas. Não no vidro, atrás do vidro, no espaço escuro entre o espelho e a parede. Marcas de dedos. Não impressões de dedos como de quem toca o vidro por fora. Marcas de dedos pressionando de dentro para fora, como quem tenta atravessar uma superfície sólida que não cede. Muitos dedos. 17 conjuntos de marcas. Ela contaria depois se tivesse parado para contar. Mas não parou. Pegou a bolsa, arrancou o carregador da tomada e saiu do quarto sem olhar para o espelho de novo. No corredor, parou. Dulce estava parada no alto das escadas. De robe branco, cabelos soltos, mãos ao longo do corpo. Os olhos cinza abertos e fixos em Renata com uma atenção que não era de quem acabou de acordar. Era de quem estava esperando. Você está indo embora, Dulce disse. Mesma construção da frase de Serafim. Não pergunta. Sim, Renata disse. Pena. O sorriso que Dulce não havia dado na noite anterior apareceu agora, pequeno, preciso, como expressão aprendida e aplicada no lugar certo com esforço técnico. Ele gostou de você. Ele? Dulce inclinou a cabeça, e os olhos cinza mudaram.
Não de cor. A cor ficou, mas a profundidade mudou. Como quando você olha para um lago que parecia raso e de repente percebe que não tem fundo. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, mas atrás deles, por uma fração de segundo que pareceu muito mais longa do que um segundo tem direito de ser, havia outra presença olhando para fora, olhando para Renata. "Corra", disse Dulce, mas a voz saiu por 2 canais diferentes, como 2 pessoas falando com mínima diferença de timing, criando aquela dissonância que deixa a gente com a estranha certeza de que a mensagem foi enviada de endereços diferentes. Renata desceu as escadas. Não correu, não imediatamente, porque correr era confirmar o pânico, e ela sabia que o pânico era o estado em que se comete os erros que importam. Desceu rápido, controlado, de 2 em 2 degraus. Não olhou para trás, atravessou a sala, abriu a porta da frente, saiu para o ar frio e úmido da manhã que ainda não era manhã de verdade. O carro estava ali. Ela abriu com a chave física, nunca tinha sido tão grata pela chave física, e entrou, e girou a ignição, e o motor pegou na primeira tentativa como se soubesse que não era hora de ser dramático. Ela saiu da garagem em ré, virou, acelerou pela rua de terra batida em direção à estrada. Foi quando viu. Na calçada, imóvel sobre a chuva fina que havia voltado, estava a figura do quintal. Vista de frente pela primeira vez, mais alta do que ela havia estimado, 2,5 metros, talvez 3, as camadas de tecido escuro coladas ao corpo pela umidade, e o rosto. O rosto era o motivo pelo qual Serafim havia usado a palavra amálgama. Era composto, como uma obra de arte feita por alguém que havia estudado rostos humanos, mas nunca visto um de perto. Havia uma boca, mas larga demais, ocupando o espaço de 2 bocas. Havia olhos, mas 6 deles, distribuídos em padrão irregular, alguns abertos, alguns semicerrados, todos com íris de cores diferentes: castanho, azul, verde, âmbar, cinza, preto. E todos olhando para ela. Renata não parou. Passou pelo amálgama a menos de 3 metros de distância. Sentiu através do vidro fechado do carro o cheiro, forte agora, avassalador, a doçura apodrecida misturada com algo que o cérebro dela categorizou instintivamente como memória. O cheiro de muitas pessoas diferentes, sobrepostas, como perfumes em frasco único que não foram feitos para conviver. O amálgama não se moveu enquanto ela passou. Ficou parado na calçada, os 6 olhos acompanhando o carro, a boca dupla numa expressão que não era bem sorriso, mas ocupava o espaço onde sorriso deveria estar. Renata não olhou pelo retrovisor. Não olhou até estar na estrada federal, com as luzes de Valadão sumindo na curva atrás dela. Quando olhou, havia apenas estrada escura e chuva fina, e o céu azul-cinza do amanhecer antes do amanhecer. Respirou. E então notou. Ela notou no posto de gasolina a 40 quilômetros de Valadão quando foi ao banheiro lavar o rosto. O espelho acima da pia era de alumínio polido, do tipo barato que distorce levemente as proporções. Renata se aproximou, abriu a torneira, molhou as mãos. Levantou os olhos. Seu reflexo estava lá. Rosto cansado, olheiras profundas, cabelos despenteados pela noite mal dormida. Mas havia algo. Ela se aproximou mais, inclinando a cabeça, estudando. Os olhos. Os seus olhos eram castanhos, sempre haviam sido, castanho médio, sem nada de especial, o tipo de olho que as pessoas descrevem como comuns quando preenchem documentos. Castanho. O olho direito ainda era castanho. O olho esquerdo tinha uma faixa. Uma faixa de azul-cinza, fina como corte de caneta, atravessando a íris do canto interno ao externo. Tão fina que talvez pudesse ser explicada, talvez fosse heterocromia que ela nunca havia notado, talvez fosse o cansaço distorcendo a percepção. Talvez.
Ela ficou parada diante do espelho por muito tempo. O olho esquerdo olhou de volta para ela. E depois, num movimento mínimo, quase imperceptível, do tipo que o cérebro arquiva como ilusão de ótica antes mesmo de processar conscientemente, piscou. Independente do direito. Renata não havia piscado. 3 semanas depois, a prima de Renata comentou na mesa do jantar: "Você está diferente." "Diferente como?" "Não sei." A prima franziu o nariz, tentando articular algo escorregadio. "Como se você estivesse mais presente, sabe? Mais atenta. Como se você estivesse olhando tudo ao mesmo tempo." Renata sorriu. Foi o primeiro sorriso que ela deu desde Valadão, e a prima, que a conhecia há 32 anos, notou algo nele, mas não soube nomear o quê. Era um sorriso familiar. Era o sorriso de Renata. Era o sorriso correto, no lugar correto, na hora certa. Mas havia algo mais. Como quando você reconhece a melodia de uma música, mas a letra está em idioma diferente. "Obrigada", Renata disse. E a voz saiu por um canal só. Por enquanto. Naquela noite, no banheiro, em frente ao espelho acima da pia do seu próprio apartamento, Renata examinou os olhos. O castanho, a faixa azul-cinza que havia crescido, não muito, não o suficiente para que ninguém além dela notasse ainda, mas crescido, ocupando agora 1/3 da íris esquerda. E dentro daquela faixa azul-cinza, se você soubesse o que procurar, se você chegasse perto o suficiente, no ângulo certo, com luz suficiente, havia algo que não era a íris. Era profundidade. Era o mesmo tipo de profundidade que Renata havia visto nos olhos de Dulce no corredor às 5 horas da manhã. A profundidade de lago sem fundo, de espelho atrás de espelho multiplicando a imagem ao infinito. A profundidade de um espaço que tem mais dentro do que a superfície deixa supor. O amálgama não havia ficado na calçada de Valadão, quando o carro dela passou. Parte dele havia ficado. O resto havia entrado. Não quando ela havia visto o rosto pela janela do carro. Ela havia passado rápido demais, com vidro entre os dois, sem contato visual direto sustentado. Havia sido antes. Havia sido no corredor, quando os olhos de Dulce haviam mudado de profundidade e aquela outra presença havia olhado para fora. E Renata havia olhado de volta. Apenas por uma fração de segundo. Apenas o tempo suficiente. Serafim havia tentado avisar, o reconhecimento. Você precisa olhar para ele e ele precisa olhar de volta. Ela havia olhado. Renata apagou a luz do banheiro e foi dormir. Sonhou com 17 pessoas. Seus rostos eram claros, distintos, cheios de detalhe. Ela os reconhecia sem nunca ter os visto antes, como quem reconhece personagens de livro que amava na infância. Uma mulher de meia-idade com cheiro de jasmim e medo de trovão. Um homem jovem que havia estudado física e tocava violão aos domingos. Uma menina de 12 anos que colecionava pedras e tinha um cachorro chamado Farinha. 17 pessoas, vívidas e completas, vivendo em silêncio, atrás dos seus próprios olhos. Ela acordou com o alarme às 7. Tomou café, escovou os dentes, olhou no espelho. A faixa azul-cinza havia crescido mais. E no reflexo, se você soubesse o que procurar, você poderia ver, brevemente, no ângulo exato, na luz certa, um segundo conjunto de olhos, sobrepostos aos dela, olhando para fora do rosto dela com a mesma expressão paciente e colecionadora de quem não tem pressa. Porque o amálgama nunca tem pressa. Ele não mata, ele espera. E um dia, não hoje, não amanhã, mas um dia, Renata vai passar por alguém no mercado, num café, numa rua movimentada de cidade grande e vai olhar para essa pessoa de um jeito específico. Por um segundo, apenas um segundo. E a pessoa vai olhar de volta. E o ciclo vai continuar. E os olhos de Renata vão olhar do próximo rosto, e do próximo, e do próximo. Você acabou de terminar de ouvir esta história. Você ouviu estas palavras. As palavras olharam de volta. Verifique seus olhos.